E eu converso agora com Alexandre Siconello, especialista em direitos humanos. Muita gente acha que direitos humanos está ligado ao direito da pessoa de não ser maltratada, torturada, casos mais graves. No entanto, o conceito é muito mais amplo do que isso. O que é exatamente o que são direitos humanos? Direitos humanos é o direito que cada pessoa brasileira ou qualquer pessoa nesse mundo tem de viver uma vida com dignidade. E dignidade significa ter acesso à educação, ter uma casa para morar, acesso a um serviço de saúde quando precisar, de ser respeitado, não sofrer nenhum tipo de discriminação, ter um trabalho digno que possa prover o sustento daquela pessoa e da sua família, também o direito de votar, o direito de não ser preso de forma indevida. Então é uma série de conjuntos que está envolto nessa ideia de dignidade, de viver uma boa vida. E o que o senhor diria que é o mais urgente no Brasil? No Brasil hoje a gente tem um grande problema com relação à violência, né? O Brasil é um dos países onde se mais tem homicídios no mundo. Acho que é o 6º país com maior índice de homicídios. E quem morre principalmente são jovens e jovens negros. Então, assim, quando a gente fala de direitos humanos, como a reportagem agora também mostrou, tem uma grande questão de desigualdade, né? Embora nos últimos anos o Brasil tenha avançado consideravelmente na realização dos direitos da sua população, há muita ainda desigualdade que precisa ser superada. Há avanços, então. O que acontecia na época da ditadura, 40 anos atrás, é muito diferente do que acontece hoje, inclusive no plano social ou não? Exatamente. Primeiro, a gente teve um grande avanço, a gente poder votar, eleger no campo democrático, né, que a gente chama dos direitos civis e políticos. Você não é mais preso injustamente, não sofre tortura, quer dizer, ainda há muitos casos de tortura, mas não institucionalizada como era na época da ditadura militar. Hoje você pode votar, ser eleito, se constituir, formar associações e falar, se expressar livremente. Então isso foi um grande avanço. Um outro avanço que a gente teve também com relação aos direitos sociais e econômicos. A gente tem mais crianças hoje na escola, a gente tem um desemprego hoje pequeno, e você tem menos pessoas vivendo na pobreza como você tinha algumas 10 ou 15 anos atrás. Então isso foram avanços importantes. Só que um grande desafio, né, além da violência que eu acabei de mencionar, é a questão da desigualdade. Como foi falado, certos grupos como indígenas, a população negra tem mais dificuldade de acessar direitos do que outros grupos. O senhor estava falando de tortura, elas ainda são relativamente comuns, a gente vê isso diariamente noticiado em jornais, revistas, TVs, elas são relativamente comuns em delegacias, em presídios. Esse é um drama que o Brasil precisa enfrentar. Exatamente. A gente passou da ditadura para um regime civil, só que a gente não enfrentou reformas estruturais nas nossas polícias e nas nossas unidades de internação. Hoje o sistema prisional no Brasil é um caos, ainda tem muita tortura, muito assassinato e as forças policiais ainda cometem muitas execuções sumárias. A gente não tem pena de morte institucionalizada no país, mas a polícia mata muito. Com relação aos indígenas, qual é o principal problema que eles enfrentam quanto a direitos humanos? Terra? Principalmente terra. Assim, a nossa Constituição declara um direito de reconhecimento dos territórios indígenas e o que a gente está vendo hoje, nos últimos anos para cá, com o avanço de projetos de infraestrutura, hidrelétricas, rodovias na região Amazônia, que é a grande concentração dos indígenas hoje no país, você tem uma pressão sobre os seus territórios e uma pressão para a exploração dos recursos naturais daqueles territórios. E hoje os indígenas, uma população indígena que tem uma relação com a natureza, uma relação com o território, que não é apenas uma mercadoria, mas é algo ligado às suas tradições e à sua cultura, se você não garante o direito à terra aos povos indígenas, você está matando aquela cultura. Muito obrigado ao senhor e uma boa noite. Ok, boa noite.